dia. Estamos ao vivo e hoje a Jules Fronza entrou, a primeiríssima. Bom dia Gabriele Lana. Bom dia a Andréia, né, Ditri. Muito bom dia Marlene Andrade também, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Vamos estar iniciando mais uma live da Jornada dos Relacionamentos. Bom dia Fabiana Machado, Eduardo Stalin. Sejam muito bem-vindos. Desculpem. Bom dia. E vamos estar iniciando hoje mais essa live com bom dia Cícero de Barros, de Caruaru, Pernambuco, né? Um abração, Cícero. Bom dia Gladys Isabel, Curitiba. Bom dia Eunice Sarmento, Blumenau. Grace Avancini Gaspar, Santa Catarina. Bom dia João Vitor de Freitas, Blumenau, Santa Catarina. Bom dia Edviges Conceição, será que é minha prima? Bom dia Marcelo Moquete Mensagem, Marcelo Rosenbrock, bom dia. A Pamela da Cunha, aqui também está, bom dia. O Dionei Almeida, o Léo Ribeiro também, bom dia. E vamos entrando aí, vamos compartilhando o nosso vídeo ao vivo para os seus contatos. Compartilhem também com as pessoas que são dos seus contatos, da sua família, pelo Instagram, pelo WhatsApp também, vocês podem compartilhar. E vamos fazer aí uma quarta-feira cheia de muito conhecimento, né? Bom dia Flávia Ribeiro, bom dia Márcia Correia, Blumenau, Flávia Ribeiro, Blumenau, Santa Catarina. Andréa Item, Deinha, bom dia Santa Catarina, Blumenau. Vocês também podem colocar aí o local que vocês estão se conectando, né? Como temos pessoas aí dos Estados Unidos, pessoas de Curitiba, do Brasil, de Portugal, pessoas aí de vários locais aí que se conectam aí, pessoas que assistem depois, nós estamos sabendo também. Então, muito bom dia para vocês. Hoje é o nosso 17º dia de Jornada do Relacionamento, 7 horas e 3 minutos. Daqui a 2 minutinhos nós iniciamos aí para valer com o nosso Grupo Natural de Inteligência de hoje. Bom dia Rosimar Choque, Juliana dos Anjos, a Dona Maria José, Dona Zezé, a Tátil de Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos. 7 horas e 3 minutos. Estamos, né, com mais um dia de Jornada do Relacionamento. Bom dia também a Valquíria, que entrou aqui. Bom dia, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar de um GNI, né, que tirou em terceiro lugar, junto com o disponível que nós falamos ontem. Você que está entrando pela primeira vez, que vai entrar depois e assistir, trata-se de uma descoberta natural que nós nominamos de inteligências naturais humanas, que se escreve com INA, inato, com THU. Muito bem, estamos aí às 7 horas e 3 minutos. Daqui a pouco nós vamos dar início, né, para valer, né, às 7 horas e 5 ali, falta um minutinho. Então vamos compartilhando com pessoas. A Tuane Morgana, bom dia, acabou de entrar. Deise Fabiane também entrou, bom dia. Falta um minuto para nós iniciarmos ali. E hoje nós vamos falar de mais um Grupo Natural de Inteligência. Bom dia, Mari Left, seja bem-vinda. Bom dia, a Ana Luísa Weber, seja bem-vinda. Muito bem, né? Estamos aí 7 horas e 4 minutos. E hoje vamos fazer uma quarta-feira, né, cheia de muito conhecimento nesse 17º dia de Jornada do Relacionamento. A Lígia Arquitetando também entrou, seja bem-vinda, bom dia. E estamos a 1 minuto ali para iniciarmos. A Juliana dos Anjos, bom dia. Ela já faz com uma pergunta aqui, bom dia Juliana. Hoje nós vamos estar falando de um GNI, estamos aí são 12 dias de 12 GNIs, né? Estamos aí, hoje é o 3º dia falando só dos grupos naturais de inteligência, de cada grupo, né? Acho que você perdeu algumas lives aí, né, Juliana? Ela diz aqui, existe algum grupo de personalidade em crianças que não dormem? Meus afilhados são assim, a menina dorme hoje em dia, está com 4 anos, mas o menino não dorme a noite toda e chora muito. Muito bem, tem 2 anos agora. Não vou deixar você sem resposta, né? Então vamos iniciar. A Irene, né? A Irene também entrou aqui, bom dia. A Lucimária Almeida entrou também, nosso muito bom dia para todos. Agora nós vamos dar aqui início, então, ao nosso 17º dia de Jornada do Relacionamento. Hoje, dia 22 de setembro de 2021. Então agora, de fato, estamos dando início para todos que vão entrar aí, todos que vão assistir depois a live
né, de hoje. Hoje nós vamos falar, sejam todos muito bem-vindos, mesmo vocês aí que estão assistindo posteriormente por motivos de não acordar cedo, motivos de trabalhar, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar do grupo natural de inteligência que nós nominamos como neutro racional. Mas a Juliana fez uma pergunta aqui, eu não gosto de deixar pessoas sem respostas, mas lembrando que hoje a nossa dedicação total, né, lógico, vocês que são de outros grupos naturais de inteligência devem perguntar, devem colocar ali seus comentários, como é a convivência com o neutro racional, e também perguntar curiosidades e coisas que vocês querem saber dos seus filhos neutro racional, dos seus amigos, enfim, de todas as pessoas. Mas eu vou responder aqui a Juliana dos Anjos, que coloca aqui, bom dia. Existe algum grupo de personalidade em crianças que não dorme? Meus afilhados são assim. A menina dorme hoje em dia e está com 4 anos, mas o menino não dorme a noite toda e chora muito e ele tem 2 anos, ela coloca aqui, né? Então, Juliana, existe sim. Agora existe também, a gente tem que buscar sempre respostas tanto físicas como neuropsíquicas, né? Então, vejamos bem, eu tenho hoje... não uma classificação, né, que vamos dizer assim, mas com a experiência de 24 anos dos grupos naturais de inteligência, eu percebo que as crianças que são do grupo natural de inteligência otimista, né, eles têm assim muito pouco sono, ou seja, eles têm que ir à exaustão, e assim também os futuristas ativos, os fazedores, o neutro, inclusive, quando ele está com o lado otimista muito forte, o neutro racional, o próprio neutro emocional. Então aí teria que averiguar bem, teria que saber o grupo de inteligência dessas crianças. O Inato faz esse trabalho apenas com os pais que já fizeram o Inato, né? Se alguém fez o nível 1 no Inato, o pai ou a mãe dessas crianças, aí eles podem ir até lá que nós fazemos aí o diagnóstico, qual é o grupo natural de inteligência. Isso é um serviço que o Inato já faz, começamos o ano passado, né? E esse ano já fizemos bastante, né, identificação das crianças, mediante que seus pais tenham feito o nível 1, né? O nível 1 é o portal de entrada de tudo do Inato. Por que a gente faz essa exigência, tem esse critério? Não é? Porque existe. Porque não adianta a pessoa saber o GNI, né, o GNI, como dizem os portugueses, se eu não sei nada do Inato, eu nem me conheço, nem sei as minhas habilidades naturais, nem minhas inabilidades para lidar com meu filho, com minha filha. É muito importante, então, que os pais venham fazer o nível 1. Mas existem muitas personalidades que dormem muito pouco e não conseguem dormir muitas vezes, porque ficam muito agitados, né? Principalmente as pessoas da inteligência ativa e depois aquelas pessoas que têm assim uma gula, que é o otimista, que tem esse lado ali, que são muito fortes, tá certo? Muito obrigado, Juliana do Anjo, pela sua pergunta e por ter colocado isso, tá certo? Agora vamos lá começar então com todos que já entraram agora, sejam todos muito bem-vindos, 7 horas e 8 minutos. Agora vamos então começar para valer a falar do grupo natural de inteligência neutro racional. Como temos falado de todos os grupos, né? Obrigada, Juliana fala aqui. Não, que é isso, Juliana, tá certo? Vamos todos assistir em todas as lives. Vocês que perderam alguma desde o dia 6 de setembro, está aqui gravado no nosso Instagram do Inato. Compartilhe essas lives ali que você acha que se coloca ou que tem a ver com seu filho, com sua filha, porque aqui nós não tratamos nada de nenhuma religião, nenhuma doutrina. O Inato é totalmente isento de tudo isso, porque ele está na natureza, tá? Para quem realmente acredita em Papai do Céu e Deus, foi Papai do Céu e a natureza. Para quem acredita no Big Bang, então foi o Big Bang. O que importa é que é uma descoberta natural e não vem fazer nem ofender a qualquer uma técnica que seja, nenhum conhecimento. Até porque, se qualquer conhecimento ou técnica ou teoria pegar a descoberta inato, né, ou a ciência, a medicina como pano de fundo e background, vai realmente ter uma assertividade muito grande em relação a melhorar a vida das pessoas, das crianças, da educação, dos comportamentos e principalmente, que é o nosso foco aqui, os relacionamentos. Muito bem. Então vamos colocar aqui os mecanismos cognitivos, né, a composição, né, vamos dizer assim, das pessoas que nasceram e que nascem e que fazem parte do GNI que nós nominamos como neutro racional. Eles têm em primeiro plano, não é, a natureza ortogol em primeiro plano, eles têm o campo mental, a priori é o campo mental, juntamente com o hipocampo, só que o princípio elementar natural, isso faz parte do nível 2 do Programa de Desenvolvimento Natural do Instituto de Evolução Humana. Nesse nível 2 nós colocamos, depois do nível 1, que é a portal de entrada, colocamos já a pessoa ter já uma familiaridade com a descoberta central dessa, vai ficar agora um pouco assim, né, reforçado,
o ponto da descoberta central, da descoberta inato, é o princípio elementar natural, que nós chamamos de PEN, PEN. Então, como o princípio elementar natural dos nêutrons, ele tem muito forte a questão da indolência, e no caso do neutro racional, a introspecção e introspectividade, vai acontecer e ocorrer que eles têm um mental muito profundo por conta da indolência, por conta dos neurotransmissores GABA e toda aquela sequência, né, que ela é muito profunda e muito, vamos dizer assim, muito de se estabilizar e demorar a mudar. Então, a priori, vem o mental, que é o campo racional mental, em primeiro plano. Em segundo plano, na sua vida, que a natureza deu, eles têm um campo emocional. Quando vem essa questão de racional aqui, o emocional em apoio em segundo plano, acontece na vida dos neutros racionais uma dualidade. Como é que é essa dualidade, JF? A dualidade é que eles podem ser muito frios em determinadas situações e quando o neutro racional ele não quer chorar e ele vem uma emoção que ele não sabe de onde vem, a lágrima desce sem obedecer à sua frieza. E às vezes é uma situação que ele era para chorar e se acabar e ele é completamente frio. Então isso também acontece com os neutros emocionais, mas aqui a gente está tratando hoje do neutro racional. Então, por essa questão da indolência, por essa questão ele tem em primeiro plano o campo mental, em segundo o emocional, em terceiro a natureza assim o quis, que eles tivessem muito pouco contato com o campo ventral, ou seja, com esse campo ativo. Então estamos iniciando agora falando para vocês da composição, da configuração dos mecanismos cognitivos, seja para o aprendizado da criança, seja para o relacionamento dos adolescentes e dos adultos com outras pessoas. Então, o que acontece com essa composição? Entre milhões de informações que eu tenho para dar sobre o Grupo Natural de Inteligência Neutro-Racional, e que aqui na jornada a gente não vai dar tempo de falar tudo, mas você tiver curiosidade, perguntas, você que faz parte do neutro racional, você que tem filho, filhas, marido, esposo, companheira, companheiro, não se deixe, né, de deixar aí uma pergunta, um comentário do que eu vou dizer agora. Uma descoberta que eu fiz há mais de 16 anos e agora cada vez mais parece que o universo conspira para que chegue para mim, essa certeza, é de que os neutros racionais, talvez eu nunca falei isso nem nos cursos, tá? Então presta atenção aí, pare de fazer o que você está fazendo agora e venha prestar atenção no que eu vou dizer agora do neutro racional, isso mesmo. Não tem problema me levar para o banheiro, para a cama não. Vamos lá então, acordem, bom dia, né? Então assim, o que acontece nessa configuração, seja de especial, que não é negativo nem é positivo, é uma característica natural, né? O que acontece é que as pessoas que fazem parte, as crianças, adultos do neutro racional, eles demoram muito tempo com um paradigma, com um padrão, uma coisa que eles padronizaram ou que classificaram, ou mesmo para tomar uma decisão, demora muito tempo. E para eles não é... Olha, aí é que acontece a questão da relatividade do tempo. Para os neutros racionais, não passou muito tempo. Passou 2 anos que eu fiquei com isso na cabeça, que eu deixei de fazer aquilo, que eu disse que ia estudar ainda, que eu disse que eu preciso ver, preciso verificar. Nesse preciso verificar, os neutros racionais, eles não têm ideia, eles não têm nem ideia do tempo que passou para que eles realmente tomassem uma decisão, uma postura, e eles ficam muito tempo pensando algo de alguém, ou imaginando algo, ou ainda naquela vibe ainda, porque eles têm uma coisa que tem uma tendência a ficar muito parada dentro de si para ser ainda acionada e ver que aquilo não é. Eles acabam vendo que não é aquilo, eles acabam também mudando, né, melhorando, porque todos nós temos, mas os neutros racionais e os distantes são os grupos, os GNIs, que demoram muito a dar uma resposta para si mesmo, ou para aquilo, ou para aquela coisa que tem que ser decidida, tem que ser tomada. E muitas vezes também tem que ser mudada. Mudar o paradigma para o neutro racional não é uma questão só de teimosia, ou uma questão de credibilidade. É uma questão mesmo de adiar isso dentro de si mesmo de uma forma inconsciente. E quando alguém vem falar do tempo, eles não têm noção desse tempo, tá certo? Eu gostaria de deixar isso muito bem claro. Eu não estou aqui defendendo o neutro racional, como qualquer outro grupo natural de inteligência, estou dizendo que 99% é inconsciente. Tanto que eles nem percebem que eles estão demorando. Para eles está um tempo, o time certo, um tempo que está legal,
que a pessoa está me esperando, que está compreendendo. As pessoas ficam muito chateadas com o neutro racional, e isso o neutro racional tem que tomar consciência, se policiar e fazer uma reprogramação no sentido de não vai conseguir ficar igual a ninguém, mas vai conseguir pelo menos acelerar esse processo quando ele toma consciência de que ele acha que as pessoas estão no mesmo tempo dele, no mesmo time, né? Mas não está. O time é outro do neutro racional. E agora, né, eu já tenho pessoas aqui colocando coisas aqui, mas eu vou agora somente complementar. Daqui a pouco eu subo aqui, tá? Gente, é porque eu preciso completar como eu fiz dos outros grupos naturais de inteligência, né? Falar da energia contagiante do neutro racional. A energia contagiante deles é tranquilizadora, promove a calma, induz a ponderação, principalmente a ponderação nas decisões, na observação, que são mega observadores, né? E também ele atrai os animais também, por vezes, não tão igual aos neutros emocionais, mas também atrai os animais e as crianças, que naturalmente, sem receios, tendem a aproximar-se deles, das pessoas que fazem parte do grupo neutro racional. Agora, é bem verdade, se o neutro racional não estiver bem, ele é diferente do neutro emocional, tá? Se o neutro racional não estiver bem, ele pode criar, e ele tiver uma sensibilidade energética, o neutro racional pode criar um antagonismo com as energias que estão ali, porque ele fica confuso, né? Ou confusa. O atributo principal, além de tantas outras coisas, vamos colocar aqui o poder de observação, de análise, são atributos realmente principais. Entre outros que você vai ver no nível 1, que é o portão de entrada, né? O portal de entrada aí, né? Da descoberta inato, inteligências naturais humanas. Muito bem, e o desencadeador de tensão, no caso dos neutros racionais, é pressão exercida pelos outros. Ele quanto mais, veja bem, olha, se nós fizermos uma coligação entre a configuração que nós falamos da composição cognitiva dos mecanismos, né, de que eu não tenho noção do tempo, que o meu tempo é totalmente diferente dos outros, e aí juntar isso com essa questão da pressão dos outros, isso aí piora e muito. Quanto mais você pressionar um neutro racional, mais ele vai entrar num processo vamos supor assim, de coesão do tempo, que aquele tempo vai ficar muito mais demorado. O negócio é quando você deixa de mão, aí uma mãe ou um pai vai dizer, poxa, mas deixar de mão, o filho não quer ir tomar banho. Deixa, ele vai ter que tomar banho porque os amiguinhos vão dizer que ele está fedendo, né? Olha, não quer dizer com isso que os neutros racionais são os que menos tomam banho, não estou chamando ele de cascão, mas pode adiar esse banho também, né? Tá bom? Então aqui vamos também falando agora da questão das características marcantes, como falamos dos outros, vamos falar também do neutro racional, né? São observadores, ponderados, tendencialmente são imparciais, né? A dúvida e a incerteza é algo que os pode deixar bloqueados. E, olha, ele já tem um time, né, mais diferenciado, porque o neutro racional, o que é para nós um dia, para eles podem ser 5 dias, uma semana, um mês inclusive, e eles dão uma esquecida naquilo, tá certo? Você que tem filho que faz parte desse grupo natural de inteligência neutro racional, ou marido, esposa, parceiro, parceira, faça o seu comentário. Agora são 7 horas e 18 minutos, e vocês que entraram aí depois, sejam muito bem-vindos. Vocês que vão estar assistindo depois, marquem pessoas agora, compartilhem esse vídeo, mesmo que as pessoas ainda não tenham conhecimento da natureza, né, das inteligências naturais humanas, mas elas vão tomando o pé, vão escutando, alguns vão torcendo o nariz, isso é natural, porque é uma descoberta ainda muito jovem, né? Tem apenas 24 anos, ok? Sejam todos muito bem-vindos. Então essas características, né, são programadores, tanto programadores de softwares como programadores, né, na sua vida, e gostam de planificar, programar, se planejar, né, as suas atividades, e se sentem muito bem quando o pai, a mãe, o marido ou a mulher dá uma programação. Aí eles parece que tem uma velocidade muito grande. Sem programação, atirando no escuro, seja na vida pessoal ou profissional, isso deixa os neutros racionais muito doentes e muito ruins também. São pesquisadores, né? Pesquisadores natos, né? São pesquisadores na sua vida, nasceram já com uma curiosidade aguçada, maior do que a do neutro emocional, né? Buscando continuamente sempre o conhecimento, né? Quando são as pessoas amigas, confiam, apresentam-se soltos e divertidos com pessoas conhecidas, mas são extremamente tímidos com pessoas desconhecidas e ambientes desconhecidos. Então era isso, né? A gente agora sabe que tem atributos, habilidades naturais que os neutros têm, né? Eles também são discretos, sigilosos, ponderados e por aí vai. Muito bem, vamos agora então, estamos falando do neutro racional. Vamos ver aqui o que foi primeiro que falou aqui. Aqui quem primeiro falou do neutro racional foi porque muita gente confunde o neutro racional com o neutro emocional.
a pessoa olha para a pessoa e acha que é um neutro racional, e é um neutro emocional que tem uma semelhança, mas tem diferenças muito grandes, tá? A única coisa que os dois têm em comum, o neutro racional e o neutro emocional, é que eles buscam a paz e a tranquilidade, tá certo? E o não conflito. A Flávia Ribeiro coloca aqui: eu acho um grupo fantástico para conviver, porém, se você não tem um conhecimento mais profundo deles, você acaba jogando errado algumas coisas, como o seu lado mais frio, a demora deles em resolver. Olha, muito obrigado, Flávia Ribeiro, que bom, você colocou verdades aí, e realmente, que se tem um conhecimento muito grande deles e sobre você, você consegue lidar com o neutro racional, porque são pessoas que, olha, eu particularmente gosto de todos os grupos. Para mim todos os grupos são maravilhosos, cada um dentro das suas características naturais, com as suas habilidades e com suas inabilidades naturais. Muito bem, muito obrigado, Flávia Ribeiro. A Gisela Ockley coloca: é verdade. Agora eu não sei o que é verdade que eu falei, né? Eu acho que é tudo que eu falei é verdade, porque as pessoas, a Gisela mesmo, Ockley, né? Hermana, ela tem uma capacidade muito grande, é engenheira química formada, né? Não exerceu aí muito essa questão, né? Por conta dos filhos, por conta da vida do filho que tem, né? E, enfim, mas a Gisela Helena, né? A erradicada brasileira também, a Gisela, ela foi a única pessoa, eu sempre falo isso nos cursos, que chegou para mim pela primeira vez há muito tempo atrás, muito tempo. Ela disse assim, muitos anos, né? Passa de 13, 14 anos. Ela chegou e disse: olha, eu de fato eu padronizo as coisas para não perder tempo, mas ela padroniza as coisas por conta daquilo que eu expliquei no início agora da live, né? Da configuração. Vocês que não assistiram o comecinho da live, onde eu coloquei a composição, pela primeira vez eu falei algo ali que faz sentido no sentido da demora do time do neutro racional, é um time totalmente diferente. Agora imagine que a Gisela tem uma pessoa racional mais profunda do que ela e um filho racional. Então esse time dentro de casa, ele é muito, né? Ela que faz rolar um pouquinho, mas é muito, não é? Ok? Muito obrigado, Gisela, obrigado, Flávia Ribeiro, ainda completa aqui as coisas e as coisas. E quando você conhece através do estudo do inato, você passa a respeitar e amar ainda mais as suas qualidades. Que legal, viu? Fico muito contente, viu, Flávia Ribeiro. E aqui a própria que faz parte desse grupo, Tuane Morgana. Bom dia, Tuane. Ela fala aqui, a Tuane: sim, demoro muito para tomar decisões, principalmente quando envolve dinheiro. Decisão já está tomada, mas às vezes demoro anos para agir. Poxa vida, obrigado, Tuane Morgana. Isso é muito importante, vocês que fazem parte do geninho neutro, porque eu já vi muita negação do geninho neutro, viu, Tuane? Assim, a Sandra Iter aí, que é a parceirona minha, a gente estava fazendo um trabalho numa multinacional e a Sandra via no primeiro grupo que nós fizemos há muitos anos, a Sandra, isso faz 18 anos, 19, e a Sandra via que uma neutra super inteligente, ela neutra assim, ela negava, ela dizia não, tudo que eu perguntava ela dizia não, pelo conflito, por não ter entendido no time. Depois disso, do andar da carruagem, quando fomos fazendo o trabalho nessa multinacional, ela começou a ver que aqueles nãos eram uma defesa que ela tinha, e vinha também da infância dela, eu percebi na época. Então você está sendo aí super honesta, dizendo que, principalmente quando envolve dinheiro, né? E quando envolve outras coisas também, relacionamentos, o neutro racional, ele demora muito, tanto a tomar decisão, como a enxergar certas coisas que ele esteja fazendo, ou que o parceiro faz, e ele passa por cima com o seu lado futurista. O lado futurista é ego de apoio, faz parte do nível 2 do Instituto de Evolução Humana, do Programa de Desenvolvimento Natural. Muito obrigado, Tuane Morgana. A Gladys Isabel aqui, a Gladys Isabel, exatamente, o tempo não existe. Olha aí, a Gladys de Curitiba. Gladys, que legal, você está confirmando isso, é muito importante. A Gladys, que faz parte também do Neutro Racional, e ela está dentro de uma plataforma no inconsciente coletivo, de um lugar completamente ativo, exigente e objetivo. E dentro dessa fusão, se a Gladys se fundiu com a cidade de Curitiba, que na sua nosfera, né, em termos de inconsciente coletivo, eu já fiz esse diagnóstico de Curitiba, como já fiz de vários lugares do mundo, né? Basta eu passar uns dias ali que a minha psicometria capta e eu consigo fazer, né, um enquadramento sem padronizar do local e da região em relação a que grupo de inteligência é a energia mais predominante. No caso de Curitiba, a energia mais predominante é a energia fazedora, de objetividade, de praticidade. E a Gladys pode me colocar em algum comentário, viu, Gladys? Nós ficamos gratos se ela teve uma fusão, né? Essa fusão com ela deve ser de outro lugar, não sei se ela é de Curitiba. Se ela é de Curitiba, ela vai ser uma neutra racional, objetiva e mais assim prática.
resolva logo, faça logo, você tem que se colocar logo, você tem que agir, você tem que fazer isso. O neutro racional, quando mora em Curitiba, é desse jeito. Quando ele mora em Blumenau, Santa Catarina, Brasil, que tem um lado continuador, desconfiança, aí vai demorar muito mais do que aquele neutro racional de Curitiba. Mas, mesmo ela sendo a neutro racional e morando em Curitiba, a Gladys não vai fugir da sua natureza. Ela vai ser um pouco mais rápida e já vai se achar devagar. E quem mora, vamos supor, com todo respeito, na Bahia, no Nordeste, ele vai ser um neutro racional muito mais cantando aquela música do neutro racional, que maravilhoso, que viajou comigo, ele me deu um livro, eu dei um livro para ele, que eu sou muito fã dele, do Rio de Janeiro, mas ele não nasceu, praticamente, acho que nasceu no Rio, viveu no Nordeste, que é o grande cantor, compositor, né? Muito famoso, que canta essa musiquinha que ele cantou no avião, brincando, quando eu mostrei o grupo natural de inteligência dele. Pegamos o avião há muitos anos atrás, né? Rio de Janeiro, Florianópolis, Rio de Janeiro. Foi, é devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho. Quer dizer, o neutro racional que estiver lá na Bahia, no Rio, em outros lugares que não exigir muito time, exigir muita pressa, muita objetividade, eles vão ser, aí que o neutro racional vai ser muito mais, né? Se você acha que em Curitiba a Gladys ou outra pessoa do Blumenau são mais devagar, imagine nesses locais, com todo respeito, eu amo, né, o Nordeste da Bahia, aliás, eu amo todo lugar, porque todo lugar é maravilhoso. Algumas pessoas criam antipatia por lugares, mas é a questão do momento, do dia, da pessoa, né? Eu aqui não quero fazer nada, falar nada de opiniões, né? Porque opiniões pertencem a cada um tem o seu grau evolutivo de entender. Alguma pessoa que colocou aí, poxa, por que as pessoas não entendem logo essa descoberta? Por conta de que elas não estão preparadas para isso. Muita gente se acha muito inteligente, mas não tem vontade de quebrar seus paradigmas. Nós temos que respeitar isso e amar o próximo como a nós mesmos. Muito obrigado. Agora, para amar o próximo como nós mesmos, a gente tem que se amar. Muito obrigado, viu, Tuane Morgana. Muito obrigado aí a Gladys Isabel, a Sônia Sebolt entrou, seja bem-vinda. A Grace Avancini colocou aqui. Então, tem que deixar da escolha. Tem que deixar da escolha para o neutro racional. Minha filha tem 4 dias, tem 4 anos, tem 4 dias, às vezes ela quer escolher suas roupas e suas escolhas. Muito bem, olha, Grace Avancini. Olha, que legal, você trouxe ali, você que já sabe que sua filha é uma neutra racional, né? Que faz parte desse grupo natural de inteligência, não pode padronizar. Eu não gosto de padrões, eu acho padrões uma coisa tão ruim, mas é muito bem verdade isso, que o neutro racional criança, ele já quer uma certa independência. Por quê? Porque isso é uma autodefesa, viu, Grace? Na verdade, quando o neutro racional com 4 anos já quer vestir sua roupinha, é que ele já não quer que a pessoa... Isso é muito bom, eu vou dizer por quê. Você tem que apoiar isso, Grace, porque um dos grandes problemas do neutro racional, lógico que o neutro racional tem 10 vezes mais isso, mas o neutro racional também tem, que é criar dependências, e aí uma mãe ou pai que faz tudo que o neutro racional quer, vai acontecer que eles vão demorar muito tempo a trabalhar, a tomar decisões, a ser alguém na vida, a se defender, vão ficar dependentes financeiramente, emocionalmente, tudo mente, tá bom? Ok? Muito obrigado, Grace Avancini. E a Grace, né, Walter, entrou aí, seja bem-vinda. Então estamos falando já, são 7 horas e 28 minutos, iniciamos falando coisas muito importantes do neutro racional, e vocês que têm contato com o neutro racional, depois que entraram agora, voltem, depois que tiver gravado, assistam, reassistem de novo, para compreender cada vez mais. São pérolas que estão saindo aqui, né, que muitas vezes nós não temos tempo de falar nos cursos, quer dizer, nos programas de desenvolvimento natural do Instituto de Evolução Humana. Então vamos lá, aqui temos o Leandro Kowalski. Ele coloca aqui: conheço um neutro que entrou em um restaurante, fez uma análise em todas as pessoas e no ambiente, também come no mesmo tempo das pessoas que estão na mesa. Essa daí foi boa, viu? Leandro Kowalski, sempre com muitas pérolas também, trazendo para nós uma reflexão profunda. Isso acontece muito porque os neutros racionais, quando eles entram no local, se ele observa muito tudo para não fazer nada diferente e não ser notado e também não chamar atenção, porque o que eles menos gostam é chamar atenção em lugares. Por isso que tem namorada, companheiro, companheira, parceiro, parceira. Vou contar uma história muito rápida aqui que o Leandro me fez recordar. Há muitos anos atrás, um casal, o marido já tinha feito, a esposa também fez, e no caso o homem não é do grupo natural de inteligência do neutro racional, e ele confessou, e a mulher veio saber lá no inato, né, num dos inatos ali, que faz muitos anos ficava ainda em outro local do que é hoje em Blumenau,
E ela veio saber lá, e ela não sabia disso, ela faz parte do grupo futurista, e achava que aquilo era alguma coisa muito de timidez dele. Porque quando ela chamava ele para a empresa dela, ele ficava amarrado, colado nela, ficava colado na parede, ficava observando todo mundo, ficava louco para ir embora, né? E quando ela ia para a festa da empresa dele, ele se soltava, porque lá ele tinha não sei quantos anos de intimidade, né, com a empresa. Veja que coisa diferente, né? Na empresa dela, ele ficava observando todo mundo que fazia o que não fazia para ele fazer igual, para não sair daquele, para não ter conflito. E na empresa dele, que quando havia festa de final do ano, né? Estou falando de festas de final do ano, de encerramentos, né, das empresas. Não sei se é em Portugal tem, na Europa, aí nos Estados Unidos, viu? Mas aqui no Brasil a gente tem muito isso de encerramentos de final de ano, né? Então aí ele ficava totalmente tímido, totalmente na concha, enquanto quando chegava na empresa que ele fazia parte, ele se soltava, contava piada, era o outro homem, era outra pessoa. Isso acontece com todos os neutros de todos os sexos, tá certo? E idades, o que é prejudicial para um neutro, como a Grace Avancini foi muito colaborativa, a gente agradece, é que a criança com 4, 5, 6 anos, se você agora tem a oportunidade de fazer isso com o neutro racional, com seus filhos, e na escola, já pensou, quando esse conhecimento chegar na escola, que transformação não vai ser, né? Para ajudarmos as pessoas, as crianças, a você deixar ele mais independente, para que ele seja mais independente. Eu tenho sobrinhos aí do neutro racional que foi tão dependente, se torna dependente, não importa se tem 20, 30 anos, mas a dependência é enorme. E o pai e a mãe às vezes não sabem disso, acha que e aí o filho nunca, e essa filha nunca, às vezes vai fazer faculdade muito tarde, às vezes fez faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas não consegue ainda ser independente porque foi uma dependência que criou muito forte. Isso eu estou falando, não isso é para todos os neutros racionais e aqueles que não passaram por isso. Lógico que tem sua independência, mesmo assim tem aquela demora, né, nas respostas, demora da decisão. E eu gostei muito que a Tuane colocou na decisão financeira principalmente. Muito obrigado, Leandro Kowalski. O Léo Ribeiro, que ele faz parte do Neutro Racional, é um grande programador sênior aí a nível internacional. Léo Ribeiro, bom dia. Você colocou aqui 100% certo. Poxa, que bom, viu? Isso aí a gente sabe que a gente tem uma verdade natural, que é uma descoberta. Isso é bom, viu, Léo? Porque as pessoas elas que fazem parte que não conhecem o Inato, que fazem parte desse grupo, que não conhecem pessoas e seus filhos e tudo, tem uma ideia errada, infelizmente. Eu gostaria muito que os terapeutas, de uma maneira geral, tivessem esse conhecimento, né? Muito bem. Então ele coloca aqui, 100% certo, eu ainda demoro para tomar decisões, sempre tento trabalhar esse lado, mas ainda não está ok. Isso é normal, viu, Léo? Até porque vocês não têm o conhecimento total de vocês, né? Quando você chegar no nível 4, você vai ter outra expectativa sobre si mesmo, vai conseguir se policiar mais, entender o que acontece, porque você trava diante de certas situações e certas entrevistas, tá certo? Isso é super normal, Léo. Que bom. Aí ele completa aqui, o Léo Ribeiro, né? Tanto que recentemente precisei ter uma conversa com o Zé, Zé sou eu, JF, tá? Conversa com o Zé, para buscar uma ajuda. E é verdade, foi um coach, né? Vamos dizer assim, um coach, né? Mais a nível profissional, viu? Obrigado aí pela participação sua aqui, Léo Ribeiro. E o Léo deve completar lá embaixo, né? Vamos ver aqui, ele colocou aqui com o Zé para buscar uma ajuda para profissional, né? O Leandro, uma decisão profissional, então ele colocou. Obrigado, Nícia, ele está dizendo aqui que está ali. Às vezes eu não chego até o final ainda porque eu estou lendo aqui, tá certo, pessoal? E o Leandro Kowalski ainda coloca aqui, ele trabalha comigo e é um excelente programador de software, porque é uma área muito boa, né? É uma área muito boa. Eu tenho 3 genros que são neutros racionais, né? Tem um que é mais para o lado otimista, porque tem variáveis diferentes, JF, sim. Olha, os neutros racionais têm bastante variações, basicamente 3, né? Que é a conservação extrema e externa, como os outros demais grupos naturais de inteligência tem, só que como o neutro faz parte do grupo precursor, isso faz parte do nível 2 do Programa de Desenvolvimento Natural. É por isso que se você quiser fazer um curso com as lives, se você não tiver grana, fala em box com o Inato que a gente vai arrumar uma bolsa para você, isso é verdade mesmo, né? Mas você não querer fazer o nível 1, eu não entendo, eu não consigo compreender isso, mas tudo bem, vamos lá. Muito obrigado, Leandro Kowalski. A Irene aqui, né, que deve ser Irene Fortunato, ela coloca aqui, é verdade, eu sou do grupo otimista, tenho uma filha como
como demora para fazer as coisas, mas é um ser incrível, olha só. Então a Irene Fuzulá diz que tem um ser que demora para fazer as coisas, mas é um ser incrível. Por quê? Porque os otimistas, eles têm um lado fazedor, que é o ego de apoio deles, isso é nível 2 também, e eles têm aquele lado muito também, que é a objetividade racional, né? A objetividade mental. Então eles querem que as pessoas também sejam aceleradas. E Irene, aí é muito bom reconhecer isso, porque todos nós somos seres maravilhosos, né? Podemos estar num dia ruim, num momento ruim, mas a nossa essência, Papai do Céu fez a essência de cada um de nós muito boa para brilhar, né? Muito obrigado, Irene. Pessoas estão entrando aqui, sejam bem-vindos aí. O Léo Ribeiro completou aqui uma decisão profissional, é verdade. Tá? Nós temos a Sandra Ita, que é também uma coach internacional fantástica na área profissional, e outros coaches ali dentro do Instituto de Evolução Humana. A Rosimar Schork coloca aqui: bom dia, meu genro faz parte do neutro racional. Ele realmente tem um tempo dele para tomar suas decisões, mas quando decide, quer que a coisa aconteça para ontem. Exatamente, Rosimar Schock, muito obrigado pela contribuição, e isso é verdade. Os neutros racionais, eles quando tomam a decisão, aí vem aquela pressa do lado futurista dele, do ego de apoio, de que aquilo tem que ser naquela hora. Por que vem essa pressa, Rosimar Schock? Porque se não vier esse vulcão para fazer, acaba esfriando, e se esfriar aí só no ano que vem. Obrigado, Rosimar Schock. Gisela Ockley, tudo, né? Então, tudo, ela está dizendo tudo e que ela está concordando com tudo, eu acho que é isso, né, Gisela? Muito obrigado. Tony Morgana coloca aqui: esqueço facilmente qualquer problema, situação. Às vezes parece que nunca aconteceu. Seria por isso a demora em agir? Olha, Tony Morgana, por isso que eu gosto que as próprias pessoas que fazem parte dos grupos naturais de inteligência, elas se coloquem ali, para que as pessoas possam ter uma noção para o seu filho, para a sua filha. Você que tem um filho, uma filha, um namorado, um marido, coloque aí, por favor, as suas impressões, não tenha medo, ajude as pessoas a saberem mais, porque isso vai fazer um bem muito incrível, tá certo? Então aqui ela diz que a Tony Morgana coloca aqui que eu esqueço facilmente qualquer problema ou situação, às vezes parece que nunca aconteceu. Seria por isso a demora em agir? Então, vamos colocar aqui, Tony. Primeiro, isso tem um pouquinho a ver com a demora em agir, mas não é por aí o caminho, não. A demora em agir faz parte da indolência, faz parte de um time que é muito diferente das outras pessoas. Você não consegue perceber, porque eu acredito que você não pegou o início da live, acho que pegou, que existe assim, dentro de cada grupo natural inteligente, existe um time de ação, reação, de entendimento, não entendimento, e de colocar de lado. No caso do neutro racional, ele coloca as coisas pro ladinho, porque eles não querem atrapalhar naquilo que eles estão fazendo, por causa da programação. Isso tem a ver muito, Tony Morgana, com a programação, seja assim, intrinsecamente falando, dentro da fenda sináptica, dentro de toda a composição cognitiva dos neutros racionais. Eles têm um mental em primeiro plano, mas o princípio elementar natural deles é a indolência, é uma introspecção muito grande. Então o emocional vem em segundo plano, que é um campo límbico. Esse campo ele é neutro, ou seja, ele não vai fazer nada enquanto o neutro racional ele está ali. Então ele pode apagar, o que você está dizendo ali é que o neutro racional pode apagar uma coisa porque não foi muito importante. Quem ajuda para isso é o ego de apoio futurista. Um trabalho que nós vamos começar agora, acredito que vai ser com os futuristas ainda esse ano, antes do final do ano, que é a reprogramação coletiva. É um pacote vamos chamar assim, de um consórcio muito bom para os futuristas racionais e futuristas. Vamos separar futurista racional de futurista ativo, né? E nós vamos fazer uma reprogramação em grupos de menos pessoas, né? Para que possamos ter um resultado muito melhor. Isso vai ser muito importante, que nós vamos tratar, como agora eu vou falar do neutro racional, tratar essa questão da composição e dos egos de apoio. No seu caso, o futurista, quando você está, esse futurista ajuda a ter uma memória de curtíssimo prazo em relação àquilo que não foi interessante. Mas tudo que foi interessante e marcante, o que o neutro racional, ele diz assim, de uma predileção, que eu gostei disso, mas eu preciso estudar mais, preciso entender mais. É nesse preciso entender mais, preciso estudar mais, que não acontece, aquilo realmente se apaga da memória, que é uma memória de curto prazo que tem as pessoas que fazem parte do grupo natural de inteligência neutro racional. Muito bem. Muito obrigado pela colocação, Tony Morgana. A Mari Lefk, ela coloca aqui: mesmo eu sendo uma neutra emocional, sou mãe de um neutro racional e quase infarto com essa parte do tempo. Deus, eu faço. Ele diz, e sabe Deus quando será esse depois.
Muito obrigado, Mari Left. Olha só que contribuição fantástica. Você que é mãe. Ai, que bom que veio uma mãe falar aí do neutro racional. Mesmo eu sendo uma neutra emocional, olha, ela tem uma paciência. O que vocês não estão entendendo, a contribuição da Mari, eu vou aqui esclarecer para vocês. A Mari faz parte do GNI neutro emocional, que a gente já falou ali, né? Que foi antes de ontem, a gente já falou, agora nem lembro mais. Não é? A gente falou, acho que ainda não falamos não, né? E o neutro emocional, eles são pessoas que têm uma paciência de Jó. Lógico que às vezes eles não têm paciência com certas coisas, têm paciência de Jó para muitas coisas. E a mãe, exatamente, ela nasceu com essa paciência, com essa. Mas se ela, que é do neutro emocional, ela não aguenta a demora do seu filho neutro racional, você já tá explicando aí muito mais do que eu o time que o neutro racional ele não percebe e ele vai discutir com as pessoas. Não, mas parece que foi ontem e já passou uma semana, um mês, 2 meses, e isso, veja bem, isso eles não têm consciência disso, o neutro racional não tem consciência, por mais que ele diz assim, tenho, não, tem, mas não tem a consciência total. Mesmo o Léo Ribeiro, que mesmo a Tony Morgana e tantos outros que estão se manifestando aqui, a Gisla, entre outros, mas não vai ter essa consciência porque tem coisas que a natureza nos deixa, não é que nos deixa inconsciente, é que essa descoberta é muito nova. Cada vez que as pessoas estão se policiando, chegando até o nível 4, nível 5, elas vão absorvendo e vão começando a perceber e se auto-perceber. A autopercepção depende muito da prática constante e do autoentendimento, e para isso é necessário que você mergulhe cada vez mais em algo que vai fazer diferença na sua vida, não em algo que é suposição, que você vai para uma palestra, para um local, daqui a pouco você não usa aquilo e não consegue praticar aquilo porque não tem a ver com a seu comportamento, sua essência, com o seu grupo natural de inteligência. Muito obrigado, Mari Left, foi muito substancial. O Léo Ribeiro ainda completa aqui em relação a falar, não, eu já melhorei um pouco, que legal, viu, Léo? E esse não, ele é muito fácil para algumas pessoas na intimidade, muito difícil para as pessoas estranhas que pegam os neutros racionais de surprise, de surpresa. Não é? E temos aqui, obrigado, Léo Ribeiro, a Gabilana, 26 de abril. Conheço uma pessoa, a Gabi colocou, conheço uma pessoa desse GNI, que precisou de ajuda terapêutica para romper um relacionamento que já havia acabado há alguns anos, tanto pelo tempo como pelo conflito. Poxa, olha só, viu, Gabi, isso aí é muito especial que você está dizendo. Ela conhece uma pessoa do Grupo Natural de Inteligência que precisou de ajuda terapêutica, olha, para romper um relacionamento que já havia acabado há alguns anos, tanto pelo tempo como pelo conflito. Olha só que coisa fantástica, Gabi, você traz para nós aí. Olha só, pessoal, isso pode acontecer com crianças, com adolescentes em relação às suas turmas, porque ele entra, né, faz uma coesão com a turma e passa a ser o espelho daquela turma, seja uma turma boa ou uma turma ruim. Isso é preocupante com os adolescentes do neutro racional e até inclusive com os companheiros e companheiras que podem se atrelar tanto no casamento, no relacionamento, na afetividade, que aquilo está trazendo conflito, ele não quer mais aquilo, mas ele tem dificuldade, como o Léo Ribeiro falou, de se desvencilhar daquilo, porque o time ele é muito longo, é long time, então aí precisa muito de ajuda terapêutica para isso, porque quanto mais o neutro racional se conhecer, e são muito raros, eu quero falar aqui, lógico, os ativos, principalmente eles, para se sentar e fazer um curso, prestar atenção, eles acham que é um curso, né? Mas se eles soubessem que isso aqui é melhor do que, olha, é melhor do que tudo que ele possa buscar, que não vai fazer sentido para si, é isso que eu quero dizer. Imagine aí você que quando o neutro racional ele só tem o nível 1, o máximo nível 2, ele consegue muita coisa, mas se ele tem o nível 3, nível 4, ele consegue fazer a sua autoterapia, que é o que? O seu autoacompanhamento. Mas a Gabi falou uma coisa muito certa, realmente chega um momento, ela conhecer essa neutro racional aí, que tem que fazer realmente, tem que precisar de ajuda, porque não vai conseguir mais sozinho, porque aquilo entra numa coesão tão grande que existe uma bola de neve aí, ele não sabe mais como sair dessa bolha que se fechou para ele, tá certo? Muito obrigado, Gabriela e Lana, obrigado. A Gladys Isabel coloca aqui, me encontrei em Curitiba. Ela tá botando 2 corações. Ela disse que se encontrou em Curitiba, né? Então aí ela ficou uma racional muito mais objetiva, que é ou é ou não é, ou sai ou fica. Gladys, muito obrigado pela contribuição, Gladys. E aqui tem a Eliane Getzinger. Bom dia, Eliane Getzinger. Ela colocou aqui, tem um filho nessa base
que é essa base racional, né? E o tempo que ele tem para resolver as coisas me deixa muito estressada. Olha só, é uma mamãe falando aqui, isso é muito importante. Muito obrigado, viu, Eliane Getzinger? E ela coloca aqui, também tem a falta de comunicação com a família, já com os amigos é outra pessoa. Exatamente, olha, muito obrigado, Eliane Getzinger, você trouxe algo muito, muito importante para que os parceiras, e que os próprios, né, as próprias pessoas, né, e os próprios GNIs, né, neutro racional, eles possam ter essa percepção a partir de agora, que eles com a família são exatamente, pode ser mudos, surdos, quietos, como é totalmente, né, é total quiet, né, muito assim demais, para dentro mesmo, e com os amigos, porque existe uma coesão, uma fusão com os amigos, onde ele é uma pessoa com os amigos. Isso reflete numa história muito grande que as pessoas me contavam, isso há 20 e poucos anos atrás. Eu estava engateando ainda com essa descoberta, e eu não entendia quando algumas mães e pais diziam assim, olha, nós tivemos inclusive a sobrinha da Alice, que nós fomos chamados na escola, né? Não vou falar o nome aqui por uma questão de ética, e nós fomos chamados na escola, e aí eu duvidava. Na época eu duvidava porque ela em casa era uma pessoa totalmente tão quieta, tão, né, tão santinha, né? Não é verdade? Tão santinha. A Alice está fazendo assim, tão santinha. E imagine vocês que eu, na época, foi uma grande descoberta para mim. Alice faz muito tempo, depois disso vieram muitas outras histórias. Acredite que ela era santinha mesmo. Quando chegou na escola, que a diretora nos chamou para conversar e contou o que ela fazia, gente, eu achava que estavam falando de outra pessoa, outra criança, outra criatura, menos da sobrinha que estava morando conosco. Nós ficamos assim, ó, estarrecidos, né? Porque ela era, meu Deus, ela totalmente não era tímida na escola. Então muitos neutros racionais e pais e mães de neutros racionais nos confidenciaram que, lógico que acontece com o neutro emocional, mas isso é muito mais evidente, não é? E não está escrito em pedra, é uma coisa, mas acontece com 99,9% dos neutros racionais, querem que eles se coloquem aí, os seus pais, era uma pessoa na escola e uma pessoa completamente dentro de casa. Isso acontece com o parceiro, com a parceira, marido, mulher, etc., não importa o sexo, e isso acontece que é uma dualidade, é como se na escola eu sou uma pessoa... Ah, mas parece com futurista isso, JF. Sim, mas não é só isso não, isso aí vai muito longe, tá? Não vai dar tempo de falar isso aqui hoje, mas eu sou muito grato, viu, Eliane Getzinger? Muito obrigado por essa colocação aí do seu filho, isso vai ajudar muita gente. Tuane Morgana, que faz parte do GNI Neutro Racional, coloca aqui, quanto mais eu faço, mais quero fazer. O mesmo serve para não fazer nada. KKKK. Verdade, Tuane Morgana, essa questão dos neutros, foram as primeiras pessoas a me dizer isso, foram os neutros racionais. Eles chegaram há muitos anos atrás, isso faz 21, 22 anos, eles começaram a dizer assim, olha, quanto mais faço, mais eu faço. Mas se eu parar, parece que aquela indolência vai para a lombar, para aquela religião lombar, e aí todo neutro racional acha que tem problema de coluna, vai ter, porque a questão nós temos ali a questão eu já ia falando na amígdala, não, a questão das suprarrenais, onde produz adrenalina, e como a indolência, eles estão fazendo, eles ativaram, porque está em terceiro plano, né? Quando eles param, aí aquela adrenalina desce e vai para a lombar, e eles têm um desconforto, querem se encostar na parede, querem se encostar em alguma coisa, e aí, ó, quando esfria, depois que o neutro racional esfria, para o motor pegar, aí demora. E se está frio o tempo todo, é como ela falou ali, a Tuane Morgana, né? Quanto mais faço, mais faço. Quanto menos faço, menos vai fazer. Muito obrigado, Tuane. O Léo Ribeiro, concordo com a Tuane Morgana. Legal, Léo, é verdade. A Grécia Vancina, obrigado a vocês. Olha que legal, essa troca maravilhosa, né? Que pena que muitas pessoas ainda não entendem o que nós estamos fazendo aqui, nem querem entender, né? Mas isso aí a gente tem que amar o próximo, tem que perdoar. Cada um tem um grau evolutivo. Eu não estou querendo dizer com isso que isso aqui é só para quem tem um grau evolutivo, que está muito evoluído, e as pessoas que não entendem isso não estão evoluídas. Não, não, de maneira nenhuma. É que elas estão presas em seus paradigmas, dentro das suas caixas, saem mudando de caixas, mas não priorizam aquilo que vai fazer diferença na vida dos seus filhos, na vida da pessoa. Mas vamos deixar assim, vamos ter paciência e vamos amar sempre o próximo, né? De maneira que Jesus falou isso é muito legal. Buda e outros grandes, né, mestres ali também de outros lugares do taoísmo, todos convergem para uma única coisa, né? Que nós temos que entender as outras pessoas, compreender e trazer a paz dentro e fora de casa e nos relacionamentos. E para trazer essa paz nos relacionamentos é necessário que nós nos conheçamos e conhecemos aqueles que convivem conosco. Isso é muito importante e esse é o objetivo central
do Instituto de Evolução Humana e da descoberta inato, inteligências naturais humanas, que é o respeito à diferença e as diferenças e o respeito ao comportamento do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, do meu enteado, da minha enteada, da minha madrasta, do meu padrasto, da companheiro, companheira e daqueles que possam viver comigo, ok? Muito obrigado, viu, Léo? Obrigado a Grace ali também pelo comentário. E aqui nós temos aqui então a Sônia Sebold. Ela coloca aqui, Sônia: então, minha filha, uma neutra racional, tendo eu como mãe fazedor. Ixi, Maria, fazedor é ágil. Olha só o que aconteceu com a Gladys dentro de Curitiba. Acontece também exatamente com a filha da Sônia Sebold, né, que faz parte do neutra racional. Muito obrigado, Sônia. E ela coloca aqui: tendo eu como mãe fazedor, é ágil e determinada, prática, porque isso, olha só, eu queria explicar o que a Sônia trouxe agora. Olha, vocês estão hoje, olha, eu sou muito grato. Eu não pensei que a live de hoje ia ser tão assim. Olha, não que as outras não foram, mas a de hoje está sendo muito elucidativa por conta da participação dos pais e das próprias pessoas que fazem parte dessa personalidade, desse grupo natural de inteligência que eu nominei de neutro racional. A Sônia da completa aqui. Por quê? Porque ela sendo uma fazedora, assim como aconteceu com a Gladys em Curitiba, acontece com a filha da Sônia. Ela entra numa fusão. Isso aí é o nível 2 do Instituto de Evolução Humana, que trata dos camaleões, da descoberta natural inato. Então, ela coloca aqui: é ágil e determinada e prática. Também, coitadinha, mãe, um vulcão em erupção. Graças hoje, muito mais tranquila. Que bom, que bom, Sônia, que você está mais tranquila, né? Esse conhecimento também traz muita tranquilidade, porque traz uma coisa que os fazedores, eles chegavam a dizer. Eu achava, inclusive em Portugal, usaram essa terminologia, dizer assim, eu achava que eu tinha mal feitio, né? Não tem nada a ver, os fazedores são assim, a natureza fez assim. Lógico, pode entrar em desequilíbrio esse vulcão, né? Pode ter erupções fora de hora, mas você aí contribuiu bastante falando dessa questão da convivência, da fusão, né? Isso é muito importante, porque os outros neutros racionais vão dizer: poxa, e por que eu não sou assim? Porque minha criação foi diferente, a região que eu nasci foi diferente, a educação que eu recebi foi diferente, e a minha programação adquirida também pode estar prejudicando, também foi diferente. Nós temos que sempre entender os nossos pais, não culpá-los, porque dentro da proposta deles, cultural, do seu alcance cultural e educacional e mesmo de vivência de vida e dos seus paradigmas, os nossos pais tentaram fazer sempre o melhor para nós. Isso é que é muito importante. E digo de novo, você que é pai, mãe e companheiro, companheira, irmão, irmã, primo, prima, que convive, né? Ou amigos que convivem no relacionamento pessoal com os neutros racionais, tenha uma coisa em mente: não deixe eles dependerem de você, porque isso faz com que eles não saibam se defender e não saibam como dizer não, e não saibam. Muitas mães controladoras e pais controladores, que são por natureza querendo fazer o bem aos seus filhos, acabam destruindo certas coisas, egos de apoios e conexões que eles podiam ter com as suas habilidades e as suas subhabilidades. JF, subhabilidade, sim, vem dos egos de apoio. Isso faz parte do programa Natural Coaching, um programa muito profundo que ajuda todas as pessoas a fazer coaching familiar dentro dos seus próprios lares, como fazer coaching em relação profissional, tá certo? O nosso muito obrigado, Sônia Sebold. A Morgana aqui entrou, as pessoas estão entrando, vocês que estão entrando agora sejam bem-vindos. Estamos às 7 horas e 53 minutos, né? Começamos às 7 horas, depois vá assistir, por favor, depois vai ficar gravado, vai demorar uns minutinhos. Assistam, tá certo? Para que vocês possam compreender mais essa descoberta natural. Muito bem, a Eliane Getzinger coloca aqui: outra coisa que acontece muito é ele, né, no caso ela está falando do filho dele, é ele se fechar e ficar emburrado, principalmente quando a namorada está aqui em casa. Olha só, isso pode acontecer muitas vezes com muitos neutros racionais, viu, Eliane Getzinger? Obrigado pela sua contribuição. Essa questão de ficar emburrado é uma coisa muito natural nos neutros racionais. Isso, quando acontece, é que eles não gostaram de certas coisas dentro dos seus padrões. Lembra? Eles padronizam certas coisas, e como eles padronizam muito fácil, as respostas que as pessoas estão dando para ele, o que ele acredita, o que ele acha, acaba fazendo com que ele fique emburrado. Ele vai para o seu ego de apoio continuador e fica realmente ali teimoso, cismado, e a resposta é um emburramento, é uma cara fechada, coisa que ele não gosta nos outros, acaba fazendo involuntariamente e não tem uma coisa assim projetada, nem programada para isso. Por isso que ele fica desse jeito, porque aquelas coisas fugiram da programação que ele estabeleceu, né? Talvez contou ou não contou para ninguém, ou na programação que os outros fizeram e não está acontecendo aquela programação como deveria acontecer. São muitos, milhares de motivações e motivos para que o neutro racional proceda dessa forma. Muito obrigado.
As pessoas estão entrando aí, sejam muito bem-vindas. A Gisela Ockley coloca aqui: eu fui criada por uma fazedora. Por isso, eu, na minha adolescência, eu era muito rápida, vivia no ego de apoio futurista. Depois que eu me casei, eu vim morar em Blumenau e entrei no meu outro ego de apoio, né? Que foi o ego de apoio ali continuador, onde a cidade de Blumenau é 110% com essa energia continuadora, né? De desconfiança, Deine Familienname, qual o seu sobrenome, por que você está aqui, e a questão da segurança. Aí eu vou ficar o dia todo falando segurança. Obrigado, viu, Gisela? Olha só que como a convivência ela teve uma mãe fazedora, criação objetiva, pai futurista também, objetividade, filha mais velha, e mais depois que vai, casa, e aí, como ela é do neutro racional, essa mudança ela pode ser muito rápida. Até mesmo aí, como ela está agora, ela pode também adquirir uma mudança rápida se ela começar a sair das caixas, que o neutro racional criou muitas caixas, né? E ficam anos nessas caixas, e quebrar as caixas, sair das caixas e realmente começar a se entender cada vez mais. Obrigado, Gisela. Hermana. Isso, ego de apoio, ela colocou ali, Gisela, né, completando, que é o continuador, é o que eu falei. Muito bem, Gisela, exatamente isso. O Dionei Almeida coloca aqui: Zé, como ajudar o neutro racional a ter sua independência? Olha, Dionei Almeida, isso não é tarefa fácil. Ele teria, todos os neutros aí tem que ser no inato, porque as pessoas às vezes, viu, Dionei, não é o seu caso, as pessoas querem milagre. Tem como ajudar aqui? Com tudo isso que nós estamos falando aqui, se o neutro racional ele tiver aberto, não fechar nos seus padrões e conseguir escutar essa live de hoje, que eu achei que foi, olha, um programa de desenvolvimento, a live de hoje, uma terapia em grupo. Se ele escutar, qualquer um neutro que escutar isso hoje, mas vai ajudar, vai contribuir para alertar, para despertar, mas para realmente libertar o neutro racional, nós vamos ter uma reprogramação, trabalhando a programações adquiridas que não faz a ver, porque tem muitas programações adquiridas que faz bem aos neutros racionais, mas muitas delas estão fazendo mal e eles não percebem aquilo que foi, infelizmente, por papai e mamãe, com amor que queria nos direcionar, ou uma cultura, ou uma profissão, ou a educação que nós tivemos, ou travas e traumas. Isso tudo pode realmente contribuir para que o neutro racional ele não se torne independente. Na família nós temos uma pessoa, que não vou dizer por uma questão de ética, até porque pode assistir isso depois, que já está com uma certa idade e ainda não conseguiu a sua independência. Isso tudo porque o pai, ele não é que ele mimou, ele achou que era o certo fazer isso, proteção demais, investir demais, e aí infelizmente o neutro racional ele fica muito demorado, né? E aí fica assim, realmente uma coisa mais demorada em tudo, e a independência aí demora muito, mas tem como fazer sim, viu, Dionei Almeida? A primeira coisa que nós falamos hoje aqui na live, né, que é a questão, você está desde o início, eu acredito, que é a questão de você começar a deixar ele pescar, não dar o peixe para o neutro racional. Mesmo que você fique de longe para ele não sofrer, mas há sofrimentozinhos no neutro racional que é importante para ele quebrar aquelas programações que ele fez dentro dos seus campos cognitivos, e o seu cérebro fica viciado. O cérebro do neutro racional só consegue perceber aqueles padrões e aí não sai. Hoje eu escrevi um texto agora de manhã da neuroplasticidade para os aplicadores, que é de um projeto de identidade energética. Eu estava escrevendo esse texto sobre neuroplasticidade dos comportamentos, né? Eu não descrevi os grupos, mas descrevi algumas coisas que vai até os 25 anos, mais ou menos, para a pessoa entrar no eixo, né? Mas isso não está escrito em pedra, em alguns grupos 25 anos. Mas se deixar o neutro racional ele dependente de uma área sexual, dependente de uma droga, dependente do pai ou a mãe estar contribuindo com dinheiro, dependente de qualquer coisa, eles vão ser dos mais demorados que existem, juntamente com o distante, a sair dessa caixa e a fazer uma autorrenovação. Muito obrigado, Dionei Almeida. Agora a Andréa Item, excelentes observações sobre o neutro racional. Na minha família, a maior parte são neutros. Olha só, Andréa Item, olha que coisa, né? Coisa interessante, né? Então, como a Andréa aí é uma pessoa muito crítica, né? Uma pessoa, porque existem pessoas críticas do diferente que são críticas, mas são críticas negativas porque estão teimosas, estão chateadas, estão magoadas. Agora, quando a pessoa é uma crítica positiva, ou seja, construtiva, que mesmo sem gostar ou de mim ou do que nós estamos aplicando, mas tem a sua crítica de julgamento imparcial, aí sim pode-se dizer que o diferente está no auge do seu equilíbrio. Muito obrigado, Andréa Item. A Gabilana 26 coloca aqui,
né? Adoro essas reticências, né? Vejo na minha irmã como foi bom para ela uma criação mais ativa e sempre ajudou muito, né, como irmã mais velha, junto com a outra mana. Olha só, Gabriele Lana traz aqui uma grande contribuição, mostrando aquilo que a Gisela, como filha mais velha e de uma criação ativa, também teve uma determinação muito grande na sua adolescência, todo o trabalho. Depois que casou é que ela foi se fundir a outra pessoa. E olha o que a Gabi traz aqui, é muito importante, que a irmã mais velha, como tinha uma criação ativa e mais velha, elas pegam mais rápido isso, viu, Gabi? Todos os neutros racionais, quando tem uma criação ativa e são mais velhos, eles realmente têm uma fusão muito grande por conta do conflito, de eu não ter conflito com minha mãe e com meu pai, e também da velocidade que ativa as minhas suprarrenais, mas elas podem cair dependendo do casamento, dependendo de quem eu vou viver, aquilo pode se modificar. Isso faz parte do nível 2, que já dá uma grande ajuda ao nível 2 do Programa de Desenvolvimento Natural, né, do Instituto de Evolução Humana, o portal de entrada para que você agora está tendo contato com a nossa descoberta, com todo esse conhecimento, é de fato o nível 1. E tem muita gente que faz 60, 70 vezes o nível 1, não brinca. Repetição? Não, é que o nível 1 ele traz um cabedal de você conseguir identificar as pessoas muito, muito grande. Eu convido aqueles que só fizeram 1 ou 2, 3 vezes, façam mais vezes para ver uma coisa. Basta que indique 2 pessoas numa corrente do Instituto de Evolução Humana e você pode repetir quantas vezes você quiser. Muito bem, muito obrigado, Gabriela Lana. A Juliana dos Anjos, meu ex-marido se dava bem com todo mundo. Nunca conheci uma pessoa que não gostasse dele. Legal. Eu tenho um genro assim também, Juliano. Aí é um neutro racional da variação externa, que inclusive o Márcio, um grande abração aí pro Márcio, ali um genro lá do otimista fortíssimo, se dá bem com todo mundo, mas diferente dos outros genros que são neutro racionais e são muito mais quiets, né? Very quiet, são muito mais quietos, são muito mais introspectivos e não tem essa coisa que a Juliana dos Anjos está falando. Isso faz parte do nível 3 do Programa de Desenvolvimento Natural, nível 3, do Instituto de Evolução Humana, onde você fica mais por dentro das suas variações e por dentro de você mesmo e daqueles que habitam o seu lar, ou que você se relacionou, ou que vai se relacionar. Muito obrigado, Juliana dos Anjos. 8h02, estamos na reta final da nossa live da Jornada do Relacionamento de hoje, dia 22 de setembro, quarta-feira, né? Falando do Grupo Natural de Inteligência Neutro Racional. A Gisela Oakley coloca aqui: hoje em dia eu estou mais equilibrada devido a todo este conhecimento. Obrigado, Gisela. Aqui pessoas estão entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Estamos aí já no final da nossa jornada de hoje, mas você que está entrando agora, você que entrou depois, você pode, daqui a pouco vai ficar gravado a nossa equipe do Inato vai estar colocando aí, vai estar baixando um vídeo, deixando ele gravadinho para que você possa ter acesso e que você possa assistir quantas vezes você quiser. Marquem pessoas, compartilhem o nosso vídeo da jornada do relacionamento. A Andrea Item colocou aqui: eles são diferentes uns dos outros. Conheço aqueles que são mais competitivos, muito bem, acabei de falar isso, André, são as variáveis, né, nível 3. E outros mais observadores e lógicos, sempre lógicos, e fazem bastante tiradinhas com a gente, kkkk. Vou explicar essas tiradinhas, André, foi muito bom agora. Muito obrigado, André Item. Deinha, o que a André Item trouxe ali é muito substancioso. Por quê? E substancial também. Porque os neutros racionais, eles têm umas tiradinhas fora de hora, que ela está chamando de tiradinha porque ela está sendo muito boazinha. Eu chamo isso de ironia. São ironias fora de horas que o neutro racional pode fazer. Na verdade, são meias ou inteiras verdades que ele não tem coragem de dizer para as pessoas, e aquilo sai. Às vezes são meia-verdades e verdades inteiras, às vezes são realmente só ironias, brincadeiras fora de hora, que eles parecem que estão nervosos ou estão um pouco querendo brincar para quebrar o gelo. Isso tudo pode acontecer com o neutro racional, tá certo? Agora, muitas vezes são meias-verdades ou verdadeiras tiradinhas, né? Ironias, tá certo? Ironias, inclusive, que às vezes as pessoas nem entendem, porque está tão racionalizada, ela está tão elaborada, vamos dizer assim, de uma forma muito racional, uma forma muito mental, que as pessoas mais emocionais ou outras pessoas ativas que têm o mental em último plano não conseguem entender essas tiradinhas. Gostei, André, tiradinhas, ficou melhor do que ironias, né, de humor negro, no caso. Muito bem, muito obrigado. E as pessoas estão entrando aí, sejam muito bem-vindas. Estamos no finalzinho aí
da nossa live de hoje, faltando poucos minutos para nós terminarmos. Vamos agora, gente, não vai dar mais tempo de estar respondendo perguntas agora, tá certo? Aí o Leandro Coaves que colocou aqui: conheço uma neutra que mora com um fazedor extremo. Sinto que ela tem muito bloqueio em fazer as suas próprias vontades. Tem muita dificuldade em dizer não para ele. Isso, olha, poxa, Leandro, você hoje, olha, todos, né, aliás, todas as pessoas hoje colocaram coisas fantásticas que tem muito a ver e vai puxando outras coisas, e vou respondendo para vocês e trazendo aí mais ilações, né, trazendo mais exemplos para que vocês possam contextualizar esses exemplos e possam compreender cada vez mais essa descoberta. Lógico que o que nós estamos trazendo aqui é um resumo do resumo do resumo, mas já vai esclarecer, vai ajudar muito. Então ele conhece uma pessoa do GNI neutro, né, neutro racional, que vive com uma pessoa que é do grupo natural de inteligência fazedor. E olha que a dificuldade que ele diz aqui é verdade, viu, Leandro? Porque imagine você que uma pessoa que é neutro racional vai viver com uma pessoa que toma frente de tudo, vai anular inconscientemente esse neutro racional. Então ele vai voltar o que? A ter uma dependência. Quando o neutro racional cria uma dependência, a pessoa que é ativa, seja fazedor ou qualquer um outro futurista ativo, vai controlando a situação, isso de forma inocente, de forma inconsequente, de forma que, como você não faz, eu vou lá e tomo ação, eu centralizo as coisas, e o neutro racional vai entrando na concha, não vai colocando a sua vontade, pode até estar admirando algumas outras pessoas, pode estar fazendo o que é que eu estou fazendo aqui, mas eu vou, e nunca sai. Nunca sai, porque ele pode criar uma dependência com a pessoa, seja na área sexual, ou seja na área comportamental, de escolhas, ou mesmo de tomar frente. E essa dependência pode levar long time, uma vida inteira, e a pessoa morrer e nunca saiu dessa situação. Isso pode acontecer? Pode, uma pessoa jovem como uma pessoa muito mais velha. Quanto mais tem idade essas pessoas de gerações anteriores, mais difícil elas saírem, né, desse ciclo que elas criaram, coitadas, para si mesmas. Mas o importante é que agora nós temos essa descoberta e que outras pessoas no futuro vão se beneficiar muito mais do que nós hoje nesse momento contemporâneo que vivemos todos nós. Muito obrigado, Leandro Kowalski. Pessoas que estão entrando aí, sejam muito bem-vindas. Nós estamos aí já no final da nossa live de hoje. A Grécia Vancini aqui coloca: às vezes quando saímos, a minha filha fica mais quietinha e fica com vergonha, e quando alguém fala para que ela que está com vergonha, ela fica mais quietinha ainda. Aí deixo o tempo dela e não forço ela nada. Parabéns, Grace Avancini. Exatamente isso. E os pais, infelizmente, não estão fazendo o que você faz. Não fizeram o que você está fazendo. O que é que os pais fazem numa hora dessa? Vai, filha! Olha aí, fala com a titia, fala com o titio, empurra a pessoa e eles vão ficar com mais bloqueios ainda. Isso é terrível. Aí as pessoas querem que os filhos tenham o mesmo padrão de comportamento. Padrão, uma palavra horrível, detesto essa palavra, com todo respeito, não gosto. Que tem um padrão deles, e aí querem que os professores que têm os seus padrões, quando vê pessoas assim, acham antissociais, acham super tímida, tem que tomar alguma coisa para poder ativar isso. Não. Na natureza a gente não precisa tomar nada. O que nós precisamos tomar é tomar conhecimento sobre nós mesmos, é tomar consciência de que somos e que somos maravilhosos, todos os grupos naturais de inteligência. Isso sim faz a diferença. Parabéns, Grace Avancini. As pessoas estão entrando, sejam muito bem-vindas. Estamos aí no final da nossa live de hoje, mas daqui a pouco vai estar gravada, você pode ter acesso aí e estar assistindo a nossa live da jornada do relacionamento. Sejam todos muito bem-vindos. A Grécia Vancini aqui, porque não acho legal, ela fala aqui, a Grécia Vancini completando, não acho legal ficar falando, exemplo, as pessoas ficam falando, está com vergonha, não pode, blá, 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 blá. Não gosto muito que as pessoas falam isso, mas daí abraço ela e digo que pode ser ela mesma. Isso aí, Grécia Vancini, que os pais, que os maridos, as mulheres, companheiras dos neutros racionais tomem esse exemplo aí e que façam a diferença na vida dessas pessoas. A Lucimária Almeida coloca aqui: o neutro racional pode ser confundido com o futurista racional, e qual a diferença maior? Ô, Lúcia, que pena que sua pergunta veio agora no final, estamos já esgotados aqui, mas não vou deixar você sem resposta. Isso é mais profundo, sim, podem confundir, mas principalmente tem que ver o nível 3, porque é o nível 3 do Programa de Desenvolvimento Natural fala das variáveis. Então, por exemplo, uma variável de futurista racional, conservação, que é o caso do Leandro Kowalski, que tinha inclusive dúvida se ele era futurista racional ou se ele era um neutro, né, Leandro? E aí depois ele viu que não tinha nada a ver, que tem um lado neutro muito forte. Aí onde é essa confusão, viu, Lucimari? Os neutros conservação, o futurista racional conservação
praticamente parecem demais com o neutro racional, mas não são, tá certo? Muito obrigado, Lucimar Almeida. As pessoas estão entrando aí, sejam muito bem-vindas. A gente já está no final da nossa live, daqui a pouco vai estar gravada. Você pode aí ter acesso e também compartilhar o vídeo gravado para milhares de pessoas, para que tomem conhecimento dessa descoberta natural e que nós possamos, todos nós, ajudar a milhares de pessoas e lares a se compreenderem, ter uma relação mais saudável, com mais respeito, respeitando as diferenças de todas as personalidades. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando. Guiz, agora eu vou finalizar, viu, gente? A Gisla Ockler aqui. Quanto mais estudo a ferramenta, este conhecimento, mais me entendo e me conheço, e com isso consigo me equilibrar e um conhecimento para a vida. Obrigado, Gisela, isso vai ajudar muitas pessoas, esse feedback, até porque o Inato tem como base fundamental trazer o respeito às diferenças e um autoconhecimento com profundidade, conhecendo de fato a pessoa, porque se trata de uma verdade natural. Muito obrigado, Tony Morgana aqui. Na escola chamavam meus responsáveis para dizer que eu era ótima aluna, mas não parava de falar nas aulas, kkkk. Em casa eu não tinha liberdade para poder falar o que pensava. Olha aí que coisa fantástica, fechando tudo aquilo que nós falamos desde o início da live. Isso é muito importante, Tony Morgana, porque é aquilo que eu falei da sobrinha, né, da Anice, que morava conosco, que foi realmente uma surpresa muito grande, que ela tinha um comportamento na escola e o outro comportamento completamente em casa. Por esse motivo aí, ela não podia falar. A Julis Fronza está aprendendo e conhecendo a ferramenta, está abrindo a minha mente e os meus olhos. Com certeza meu caminho será mesmo menos tumultuado por ter este entendimento. Muito obrigada, vale acordar cedo. Ô, Julis Fronza, muito obrigado aí, viu? Realmente eu tenho acordado muita gente cedo aí, mudando aí a rotina, né, das pessoas, mas é para o bem. Muito obrigado, viu, Julis Fronza? Agora vamos para as pessoas que estão entrando aqui. A gente está terminando a nossa live. Volte ali, vai estar gravado. Hoje nós falamos do neutro racional. Quem tem filhos, filho, esposo, é muito importante estar assistindo. Compartilhe o nosso vídeo. Um bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos terminando, mas está gravado aí sobre o neutro racional. Está gravado com muitos outros grupos ali participando aqui. Você que já conhece as inteligências naturais humanas, se você não conhece, seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo para as pessoas que não conhecem. Estamos finalizando a nossa live de hoje. A Elis Miquelin, Elis Miquelin, até que enfim ela veio participar, que legal. Ela colocou aqui, eu percebi o quanto tiram meus mimos, me faz movimentar. Muito bem, Elis Miquelin, sou do neutro emocional. A gente já falou do neutro emocional ontem, antes de ontem, vamos falar amanhã, quem sabe depois de amanhã, vamos ver, sejam bem-vindas. Olha, que alegria ter a Elis Miquelin de Jundiaí, São Paulo, seja bem-vinda. Aqui tem os nossos dados aqui, colocaram aqui todos os nossos dados. E aqui então, gratidão, todo mundo falando aqui, obrigado, sempre aprendendo muito. Bom dia, obrigado, tudo de bom para vocês. Aqui a Dionê Almeida, obrigado pelo conhecimento extraordinário, evolução constante. A Eunice Sarmento coloca aqui, tenham todos um excelente dia e obrigada pela companhia, o café da manhã, gratidão por tanto conhecimento, olha, que obrigado, viu? A Gabriela Lana, ótimo dia a todos. Gente, tudo de bom, vamos fazer uma excelente quarta-feira nesse dia 22 de setembro de 2021. Se cuidem, saúde e compartilhe o nosso vídeo aí que vai estar gravado. Vocês que entraram agora no final, sejam bem-vindos. Daqui a pouco vai estar aí gravado, você pode compartilhar, você pode assistir, você pode acender. A Andréa Item, gratidão sempre, desde Fabiano. Então eu estou terminando. A Irene Fortunato, gratidão, foi maravilhosa a live, que bom. Um beijo no coração de todos. Tenham um excelente dia e amanhã, às 7 horas da manhã, estamos aqui com mais um conhecimento, mais uma live da jornada do relacionamento. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Fiquem com Deus.